Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje, lá na ponta esquerda. Isso, está rezando? Estou Luiz rezando. Pereira Lima. Tá agradecendo a Deus por voltar ao programa, é isso? Fazia tempo que tu não vinhas, hein? Desde semana passada. Ah, mas então estava agora mandando burde aqui. Não, então Eu não fiquei em tava- Brasília então semana passada. Tá, então faz 15 dias. Ah, faz 15 dias. Tu andava por onde, Caçapava? Ah, por aí, tu quer saber minha vida privada? Tá com algum problema? Por que não? Eu não posso saber onde é que tu andas? Não. minha Eu vida estava em privada- Brasília. É. Sem problema. Mas algum. não, mas tu é um Quer cara saber onde é que andei em importante. Brasília? Ah, não Mas tenho eu posso mínimo, dizer, não tem mínimo problema. Eu interesse sou um cara saber que da tua não vida. tem o segredo. Tá? A minha vida é um livro aberto. Escrito em grego. Não, português. Literalmente português, sem problema nenhum. Agora, se não posso revelar a tua, a vida do Luizinho não autorizada, então não posso revelar. Mas tudo bem, faz Seguir parte. alguma coisa. Tá tudo bem, Luiz Pereira? Tudo bem, boa noite. Para começar com bom humor o programa hoje, viu? Fim de ano, tudo Que bom, né? tudo preparado para o ano que vem? Espero que sim. Quem tu espera do ano que vem? Eu espero que o Brasil comece de novo. Mas por que o Brasil parou em algum momento? Não, o Brasil foi destruído nesses últimos 15, 20 anos. Só isso. 15, 20 anos. Vamos ver, tem 2 anos... FHC? Tem 2, vamos retroativo. Tem 8 anos de FHC? 2 anos do Temer. 6 anos da Dilma. 8. Mais 8 do Lula, são 16. Mais 8 do FHC. Isso. Então estou certo. Então são 24. 20. Eu falei 20 anos, né? Então estou certo. Novamente estou certo. Tá bom, tu safa Itamar Franco, então. Que para mim foi o melhor dos presidentes. Não, também. tudo bem. Concorda com isso, Eduardo? Da nova República, ele não foi o melhor presidente? Olha, eu teria... Bom, primeiro nós temos que saber se o melhor chegou a ser bom. Não, eu não estou dizendo que foi bom, Pois eu é. estou dizendo que foi o melhor. Então tá. Com essa ressalva, que eu tenho minhas dúvidas se nós já tivemos algum bom presidente de lá para cá, de todos eles de lá para cá, se nós tivemos algum bom, é possível que o Itamar tenha sido melhor. Menos o Plano Real, né? Foi Sim, com ele. não tem dúvida que aconteceu. nenhuma. Mas assim, eu não reconheço nele capacidade para fazer o Plano Real. Acho que ele tinha uma equipe boa. Não, mas ele herdou, ele foi, que não chancelou. era. Não Ele que chancelou. conheço ele assim. Depois havia alguns vejo suspeitos com ele, isso tirou tudo. aquela foto com a Lilian Ramos, no Carnaval, quer dizer, até isso ele conseguiu desmistificar. Sim, mas suspeita positiva, qual é o problema? Hein? Qual é o Eu não problema tô daquela dizendo, suspeita? eu tô dizendo que ele Suspeita de desmistificou. quê? Ele conseguiu desmistificar Mas suspeita de quê? a foto dele com a Lilian Ramos. Mas qual é o problema de ele estar com a Lilian Ramos ou com a Joana Maria? É que a Lilian Ramos estava sem calcinha, a gente quer saber. Mas qual é o problema? Agora vai polemizar em cima da roupa da menina. Não, mas é que a gente pode perguntar assim, qual é a necessidade que um presidente da República tem de ir para um palanque de um carnaval com uma mulher que estava desfilando seminua? Sim, mas... Por que um presidente da República faria isso? Não, mas espera um pouquinho. Não, Ele ao foi normal. com ela não estava desfilando? Não, ela Não, desfilou, estava desfilando. terminou o desfile e foi Foi lá a no cumprimentar o palanque, presidente da República. O presidente da República disse, chegou boa até o noite. Teló, que coisa boa de boa ver aqui. noite. E Como vai, chegou até o senhora? presidente da Senhora. República. Senhora. E ele sabia Eu daquela acho. situação, muito Brigadeiro provavelmente. Lima. Uma boa noite, Paulo, né, essa mesa. Eduardo Fernandes. Dá para acoplar o nome dele ao governador de São Paulo, não? Não, você está dizendo Os que dois tem são bom, mas é uma grande referência antes de qualquer coisa, certo? Mais um boa Eduardo noite, Fernandes Dória. um boa noite especial aos nossos amigos que nos acompanham aí toda semana e nos dão essa audiência que é líder no Rio Grande do Sul. Líder e o Fernandes é da LIDE. Pois é, já dei, já Prazer sei que tê-lo eu já aqui, dei ó. a- Satisfação, Paulo. Sérgio, estar aqui de novo no teu programa com essa bancada sempre qualificada. Dizendo já, aproveitando a pergunta que tu fizesse ao doutor
Luiz Pereira Lima. Eu acredito num Brasil melhor, sim, para 2019. E nós fizemos agora, no final do ano, uma pesquisa, chamada uma pesquisa de clima empresarial, junto com a FGV, em que são 2.000 empresas no país inteiro, e que 78% desses empresários acreditam que os negócios vão melhorar em 2019. Então, o índice de confiança que está sendo depositado nesses novos governos, principalmente no governo federal, é muito grande. Então, é a hora de realmente termos um novo país, uma nova era, e por incrível que pareça, um número que vai talvez chocar um pouco mais. 80% do empresariado achou o governo Temer muito bom. A questão da legislação trabalhista foi fundamental nessa decisão. Então, essa discrepância da população, uma aprovação de 5% a 7% e quase 80% de aprovação do governo, sendo mais entre bom e muito bom. E a reforma é uma reforma tímida, né? Foi uma reforma... Mas de impacto extremamente muito, importante. de qualquer maneira, muito tímida. Em algumas ações. E aí não se falando na questão da corrupção, e aí a comparação com o governo, com o Itamar... Mas aí como é que tu pode separar a atividade dele para os empresários, com a atividade pessoal dele na presidência da República, com a atividade dele como um todo, como presidente? Como é que tu consegue neutralizar isso? Eu acredito que foi se colocado realmente as ações de impacto empresarial, e não a questão de como foi... Qual é, por exemplo, o tabelamento o tabelamento frete foi um troço espetacular para o empresário. Não foi. Ah, não foi? Não. Mas como é que ele tem 80% de aprovação? Pois é. Então, por isso que eu disse, surpreendentemente, números como 80% de aprovação. Mas talvez, Paulo Sérgio, depende do ângulo. Como a questão da legislação trabalhista talvez tenha tido um impacto tão grande... É que a desgraça era tamanha que, de repente, o indivíduo te dá um prato com arroz e feijão, tamanha a tua fome, e você achou que tu diz assim, um... olha, eu fui a um banquete ontem. Pode ser. Aí eu concordo com o doutor Luiz. Eu também. Porque a desgraça realmente era muito grande, né? Era um negócio. E a perspectiva, né? Sim. A desgraça vigente e a perspectiva, que eu acho que era o pior. Aliás, o atual presidente ganhou por causa da perspectiva. Ninguém votou nele. O voto foi um voto anti-atual à conjuntura vigente. No meu entendimento, né? Há pouco a gente percebeu esse movimento pró-Bolsonaro, porque é um movimento em busca da moral, da decência, da ética. Dos valores que foram jogados fora. Valores. Tanto é que os caminhoneiros, que é um movimento popular, os caminhoneiros são um movimento popular. Cada vez que as Forças Armadas se aproximavam dos grevistas, eles aplaudiam, cantavam o hino nacional, batiam continência. Então pouca gente percebeu esse movimento que era em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil inteiro viveu essa aclamação das Forças Armadas. E ali, santificado por tudo isso, o Bolsonaro. Sim, foi o representante. Eu diverjo um pouquinho, porque para não colocar a instituição Força Armada diretamente com isso. Mas eu concordo com o Fernandes, porque realmente era assim, e nós sentimos isso. Você sabe que eu participei em todo o Rio Grande do Sul, eu andei esse Rio Grande, junto com o senador Reis, e é uma situação que era visível. As pessoas queriam mudanças de paradigmas, queriam mudanças de referenciais. De todos os níveis. De todos os níveis. O exemplo da terra do Paulo Sérgio é a ponte. Aquela ponte Cachoeira, que houve aquele acidente ou incidente, seja o que for, que cai a ponte, e aí vem licitação para cá, não se consegue fazer, e não tinha como transitar para Cachoeira do Sul, e de repente entra o Exército para fazer a ponte e fez num tempo fantástico. O general Mioto hoje disse que vai assumir, já teve um adiantamento de 20 milhões, o Exército vai assumir os 2 trechos da BR-116. E aí vamos ver uma
rodovia bem construída, Agora, isso é uma com valores barbaridade, corretos. né? Mas, Paulo Sérgio, mas isso é uma barbaridade. O Exército tem que assumir a construção de uma ponte, porque a área civil, qual é o É correto? incompetente. Civil. Civil. Né? Civil é latim. Ah, então é por isso. Então tá bem. Porque aí teria assento, né? Não consegue assumir. Não consegue. Então, aí chama o Exército para construir uma ponte. Mas o fugindo da Exército que já finalidade. fez de pontes, de estradas, de Mas ferrovias fege da sua pelo Brasil finalidade, afora. me perdoa. Sim, é o verdade. brigadeiro fege Eu da finalidade. Eu concordo. Não eu foge, os concordo. batalhões ferroviários e rodoviários estão aí para isso. Não. Está aí numa emergência, numa situação Eles inusitada. estão aí para construir os eixos de deslocamento estratégico das forças, no caso da Força Terrestre. E eles vão construir estrada onde for necessário, mas para o deslocamento estratégico de uma Força Terrestre em combate. Então foi errado todo o tempo. Não, tia, é porque treina. O que acontece com essas, que é uma, vamos dizer assim, é um desvirtuamento do que deve ser, mas em compensação, as forças estão treinando, porque aquele efetivo, ele existe para isso. Se ele não está trabalhando diretamente para o engajamento do deslocamento de uma força terrestre, ele está trabalhando para o Brasil, está trabalhando para o povo brasileiro, que também é assim. Certo? Uma coisa, as Forças Armadas sempre foi assim. Certo? Ou elas estão a própria Força Aérea. Certo? O que é o Brasil hoje para dentro, muito se deve a Correio Aéreo Nacional, a aqueles homens que faziam. Tem lugares hoje, ainda hoje na Amazônia, que você só chega de avião. Então, é assim que Mas a gente, funciona. eu veria isso também, além de ter um treinamento para a tropa aí, fazendo Sim. estrada, que é preciso, Claro. né? Se vão fazendo a coisa, estão fazendo estrada, é bom a gente ter um parâmetro diferenciado, de vez em quando, de comparação. Vamos ver agora, porque eles vão fazer a obra ali. Quanto vai custar o quilômetro feito por cada nesses dois trechos, quanto vai custar o quilômetro? Claro que cada trecho é uma coisa, são 5 trechos, se não me engano. Dois né? trechos. Não, Três. 2 o Exército pega. Mas não são 5. Pega e tem outros 2. Tem outros 2. É. Fazer uma comparação de que, claro que um pode ter peculiaridades diferentes do outro, mas se são trechos relativamente grandes, a gente vai poder saber quanto é que custou no fim o quilômetro feito pelo Exército e quanto é que custou o quilômetro feito pelos outros. Para a gente ter um parâmetro, porque nós não temos uma das virtudes que se teve há umas décadas atrás, quando se deu o monopólio das grandes obras nacionais às construtoras nacionais e se proibiu as licitações internacionais, que outras empresas de fora participassem, foi que nós acabamos perdendo o parâmetro. Quanto é que vale uma obra dessa? Quanto é que vale fazer umas 100 quilômetros de estrada numa região plana como é o Rio Grande do Sul? Quanto é que vale nos Estados Unidos? Quanto é que vale na Europa? E quanto é que vale no Brasil? Todos dizem que a do Brasil é muito mais cara que qualquer outro. Por quê? Nós somos um problema de Uma concorrência. mão de obra muito mais barata, né? Sim, claro. Ela é mais cara que uma mão de obra mais barata. Se saqueou os cofres públicos e se deixou um sistema, uma infraestrutura defasada. E hoje, se nós quisermos crescer, é base em infraestrutura. Só vai se crescer. O valor país só vai- nominal da mão de obra é mais barata, porque o custo do trabalhor é mais caro. Tu paga mil por Tá pagando trabalhador, 2. tu está pagando mais de 2.000 pelos custos de- pelo custo Agora, eu elevado queria pelos pegar esse impostos. gancho aqui, Paulo, porque eu acho que é fundamental. Se nós pegarmos os últimos 20, 30 anos da taxa de desenvolvimento mundial e comparar com a nossa, daqui a 20 anos nós seremos um país pobre. Isto é um fato. Não adianta querer espernear, não. Porque os outros continuam crescendo. E os outros, sabem quem são, Paulo? O Chile, Sim. a Colômbia, entendeu? Pessoal aqui, o Pacífico. vizinho. Pacífico. Certo? O Pacífico, entendeu? Então, e nós continuamos com a taxinha merreca. Quando não é deflação, né? Quando não é taxa negativa, certo? De crescimento, aí é aquela taxa merreca, desse tamaninho. Aí não há quem aguente. Mas olha o investimento que é feito nesse país em infraestrutura, questão de energia, estradas, rodovias, hidrovias. A gente investe 2% do PIB.
Não tem. Para a gente crescer e para ter uma retomada tem que se investir entre 13% e 4%. O resto vai para custeio, especialmente. Tudo é custeio. Especialmente para pagar. Esse é o problema. E aí não tem como. Não é possível. Hoje toda a mídia no Brasil tá tem o notificando maldito isso. direito adquirido. Esse é a maldição do país. Hoje está direito todo... adquirido. Eu não sei qual é o percentual, realmente é um percentual fantástico, mas eu esqueci o valor, mas foi muito significativo o aumento do número de funcionários e a relação produto interno bruto, que é o produto, 10% do produto interno bruto é gerado para pagar funcionário. É custeio. Mas não existe. Luiz, eu não sei exatamente, eu hoje não tenho mais os números, né? Mas, na época que eu estava vindo até comandar o 5º Comar aqui, início de 2007, os milhares de cargos de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, DAS, CC, FG, essas coisas todas que existem aí, foram milhares e milhares de cargos que tinham sido criados no primeiro governo Lula. Primeiro. Agora tu imagina esses anos todos, quantos que eles não criaram. Mas se não ficasse assim, não iam ocupar os escaninhos da República. Sim. Mas sabe que eu acho que eu tenho a impressão, eu vou talvez até cometer um pecado aqui, mas me parece que a discussão nessa discussão do servidor público em geral, nós temos um antecedente aqui, que é a estabilidade do servidor concursado, que é um modelo muito brasileiro disso, né? Que a gente não vê muito em outros países. Eu não conheço todos, mas a gente não vê muito nos outros países. Tá? E para algumas categorias, como a minha, chega a ser, é mais do que estabilidade, é vitaliciedade. Muito bem. Não está na hora de repensar isso? Porque assim, porque a gente critica, a gente critica muito o CC, o DAS, eu não sei o quê, mas o CC é o modelo de contratação que o Estado tem como iniciativa privada. Sim. Ele escolhe quem contrata e demite a hora que quer. Que bom Muito bem. Sim. Assim, ó, mas assim, ó, bom, mas se escolhe mal o CC, aí outra coisa, como tu escolher mal... Mas tu pode tirar. Mas só vai escolher do teu time. Aí está usando o dinheiro público para um grupo. Deixa eu dizer. Não, pois não. Deixa eu voltar, deixa eu terminar o raciocínio. Então, assim, ó, esses cargos hoje, que são de chefia, assessoramento e direção, são as 3 possibilidades de se contratar um CC, a pergunta que fica assim, ó, não estava na hora de achar um modelo intermediário entre a estabilidade que amarra tudo e esse tipo de CC? O Brasil tinha, até a Constituição de 88, o Supremo disse que não podia mais, o emprego público. O que era o emprego público? O sujeito fazia concurso público e era contratado via CLT. E era admitido. Claro que tu tem que ter algumas regras de impessoalidade, porque o serviço público não é assim, eu vou ficar com o brigadeiro e vou demitir Desculpa. É do Fernandes. O Fernandes. Tu tem que ter alguma regra que oriente o serviço público. Mas o que não dá, aí me parece que o serviço público aqui padece de uma dificuldade, é tu fazer um contrato de trabalho que tu sabe que vai durar 35 anos, sejam quais forem as circunstâncias. Sim. E as circunstâncias mudam. O 35, que pode ser 40, que pode ser 45, nós não sabemos como virá a reforma da Previdência. Hoje, o contrato de trabalho mínimo é de 35. Então, tem sentido isso hoje? Essa proteção que você dá ao servidor público em geral era estável porque ele era perseguido pelo chefe. Isso ainda se justifica hoje? A sensação que eu tenho é que não se justifica. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro estão aí, disponível em toda a rede Zafari. A qualidade desde 1960. Alimentos Castro, os melhores embutidos do Rio Grande do Sul. O Cremers informa. O atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo. A qualidade do atendimento médico é prejudicada. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe na loja da Cristóvão Colombo 1493 ou na Getúlio Vargas 1135 ou mesmo na Lípio César
203. Financiamento de veículo zero, com zero de entrada, a Unicred tem. E tem um jeito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas taxas aplicadas. As taxas são super atrativas a partir de 0,79 ao mês. Atenção, cooperado Unicred, fale com o nosso gerente e aproveite esta grande oportunidade. E vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Boa tarde, Paulo Sérgio. Fica difícil começar um país novo com estas decisões do CNJ de hoje. Começo a acreditar que um novo nada resolverá, pois o Judiciário e o Legislativo há tempos caminham em rumos opostos. Que vergonha! Abraços a esta seleta composição da mesa. Jair, o que houve hoje no CNJ? Eu imagino, eu não sei porque eu não vi ainda qual foi a decisão, mas imagino que eles estivessem regulamentando o auxílio moradia. O auxílio moradia. Imagino. Exatamente, foi isso. Eles não é como estava, mas continuou a haver o auxílio moradia para os senhores Agora juízes. é porque tem que dar recibo. A diferença é Deve ser, porque assim, deve ser. Boa noite, Paulo Sérgio, e a todos da bancada. Sou admirador do procurador Eduardo Lima Veiga. Gosto muito quando ele faz o contraponto com o Dr. Lênio. Pergunto se viram e o que acharam da entrevista do juiz Moro para o Datena, Vanderlei de Cachoeirinha. Eu não vi. Ninguém viu. Não vi. Mas, aliás, o Moro acertou, né, com a indicação da Maria Hilda Marcial. Sim, já elogiamos ontem. Sim, para a Secretaria Nacional de Justiça. Todos são bons. O doutor Luiz Pereira Lima é 10. E o doutor Argolo, por onde anda? Abraços, Guilherme Piá Conde de Pelotas. Não sei, até vou ligar para ele depois que sair do programa aqui. A eleição do presidente Bolsonaro materializou o desejo de faxina geral, usando-se a expressão vulgar, fazê-la obrigação do eleito. Acreditemos e cobremos, independente de ligação partidária Novos Tempos. A eleição tem esse sentido. O Jorge Welser, lá de Erechim. Sabe, eu vou colocar aqui alguma coisa em relação ao judiciário, que eu acho que é um problema é que a confiança no judiciário hoje, e vocês vejam o vídeo do William Vac entrevistando o J.R. Guzzo, recomendo verificar esse vídeo, é muito esclarecedora. Porque todas as outras atividades, elas têm punições. A minha atividade, ela tem punição. Sim. Qualquer uma das atividades tem punição. O judiciário não tem punição. E isso faz com que a população se sinta um pouco, sabe, amedrontada e não segura.
Se nós recorremos ao judiciário é porque nós estamos clamando por algo que nós não achamos justo. Mas essa sentença, tem sentenças que são sentenças que nós acharíamos óbvio que deveria ser assim. Isso pesa 20 gramas, 30. Eu não tenho dúvida que o peso será esse. Não, mas pode ser que em alguma circunstância o peso não seja esse. Não tem circunstância. Isto é assim. Deixa eu fazer uma pequena... eu não assisti a entrevista, agora quando chegar em casa eu vou procurar ver no YouTube. Mas assim, o judiciário tem punição, como o MP. Há uma diferença aqui do judiciário e que é passível de uma crítica severa. Quando se criaram os dois conselhos, que são órgãos constitucionais, o Conselho Nacional do Ministério Público se colocou acima de todo o Ministério Público e pune todo o Ministério Público. Tá? A única pessoa que tenta escapar, às vezes, do Conselho, tipo, assim, esse Conselho é para os outros, não é para mim, é o Procurador-Geral da República, que preside o Conselho e quando ele tem que prestar informações para o Conselho, ele é meio, às vezes, recalcitrante, tipo, como assim? Né? O órgão que eu presido vai querer me fiscalizar? Tem uma resistência, mas o Conselho do MP está acima de todo o MP. O Supremo, examinando a posição do Conselho Nacional de Justiça, disse que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário e, portanto, subordinado ao Supremo. Então, o Conselho Nacional de Justiça vale para todos, exceto para os ministros do Supremo. Por quê? Porque eles são um poder de Estado. A gente pode... os deuses do Olimpo. A gente pode recomendo William Vac com o JF. É passível de crítica. Recomendo. Quer dizer, na verdade, o Supremo é superior ao presidente da República. Hoje, como funciona. Ele tira, ele bota, ele faz, é impressionante. Não há dúvida nenhuma. Ele cinde a Constituição. E a subjetividade da interpretação das decisões, que eu acho que se coloca nesse ponto, é que a sociedade ela vê claramente como essa decisão deveria ser tomada, mas uma subjetividade, uma interpretação de uma outra forma, faz com que a clareza dessas decisões não sejam aquilo que todo mundo achava que era certo, que era o que foi tomado. Então, um juiz do Supremo toma uma decisão baseada em uma série de interpretações que acabam fugindo da clareza, e eu acho que aí é o impacto que traz dessa desconfiança que hoje se colocou através do Supremo, essa descredibilidade que está se colocando dentro do... No momento que a população sabe o nome dos seus juízes do Supremo, terminou o judiciário. Eu acho que teve uma superexposição. Eu acho que complementando essa dica do doutor Luiz, tem um outro que é aquele programa da Roda Viva, em que tinha um dos ministros lá que estava sendo, não me lembro exatamente quem era, e ele pergunta, se eu não me engano, para o José Neumann Pinto. Para ele era o Marco Aurélio. Marco Aurélio. O senhor não confia no Supremo? E o Zé Neumann diz assim, eu e toda a população brasileira não, mas assim, na lata. Eu me lembro que a imagem que fica, né, é um certo silêncio de alguns instantes ali, porque o cara não sabia o que responder. O nosso Conselho Nacional de Justiça, ele fiscaliza, né, e julga. E pune. E quem é que fiscaliza, julga e pune o CNJ? Bom, mas é um processo em cadeia, sempre vai ter alguém que fiscalize o outro, não para mais. Mas essa é só, quem vigia, né, o vigilante? Isso é um problema de todas as democracias, que é o tamanho e o custo que tu tem dos órgãos de controle. É um órgão de controle. Podemos até chegar à conclusão que não é o melhor, que não é... E suprimir ou achar que não tem função, é mais um órgão de controle. Não, e aí daqui a pouco vai se criar um outro órgão para cuidar dos conselhos. Essas agências que foram criadas aí... Milhares. É tudo um caminho... Olha, nós somos um país cartorial, sei que é cópia de Portugal, etc. Existem vários procedimentos que oneram a população absolutamente desnecessários. Ora, por que o reconhecimento de firma... Se eu estou fazendo um cartório ali para passar o carro para o outro, ou não sei o que, eu digo, mas eu e a senhora estamos aqui. A senhora quer receber e eu quero pagar. Então estou lhe pagando. O senhor tem que reconhecer a firma, não sei o que.
Aí que seja 6,50 o reconhecimento de firma ou coisa parecida, multiplica por milhares e o custo do cartório é uma bique e um carimbo, que dura não sei quanto tempo. Paulo, muito boa bancada. Senhor Fernandes, creio que o percentual não é de confiança no Temer, mas de esperança, porque até agora não foi nem apresentado o plano de governo dele. A mesma coisa vale para o Bolsonaro, está dizendo Eduardo Futuro. Exército faz obras para a proteção do país, só falta os pilotos construir aeroportos. Não, olha só. Dinheiro Eduardo Futuro aqui. O Futuro, então, eu vou lhe dizer. Os pilotos, quer dizer, a Força Aérea, a Aeronáutica, constrói há dezenas de anos. Há dezenas de anos. Procure na internet a Comara, Comissão de Construção de Aeroportos da Região Amazônica. Já construiu dezenas, não sei se já passou da centena. Vários, mas inúmeros aeroportos foram construídos pela Força Aérea. É uma unidade de engenharia, só existe para isso. Dê uma procurada. Agora, a questão de construir é a missão dos batalhões ferroviários. Sim. Não é a missão do piloto construir. Não, é porque também não é missão do combatente, são especificamente. Então, existe a Comara, embora que ele se referiu a piloto no sentido da força, né? Não necessariamente do homem que pilota o avião. Então, a Força Aérea e a Marinha também. A Marinha tem a sua atividade também voltada para o atendimento do povo brasileiro. As três forças fazem isso. E o submarino brasileiro, vocês gostaram do lançamento do submarino? Eu acho que foi um grande salto. Ou gostaram só da madrinha do submarino? Olha só, Paulo, vamos ser franco. Os projetos estratégicos que estão a cargo do Ministério da Defesa, especificamente das três forças, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutico, elas são fundamentais no país como conhecimento tecnológico e geração de emprego, ou seja, renda e riqueza. Muitas vezes se fala assim, não, mas o conhecimento que se tem, veja o que está acontecendo no projeto do Gripen, com o KC-390. Tudo bem que a Embraer, por exemplo, estava com dificuldade, mas foi a Boeing que veio atrás do conhecimento dela. Porque nós temos conhecimento e isso foi gerado aonde? Foi gerado na Força Aérea Brasileira. Esse conhecimento do submarino, isso não é só para construir submarino, é para você desenvolver projetos navais desde a sua origem. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Força Aérea com o AMX. Né? A Embraer aprendeu a fazer desde o início. E aí veio toda essa série de sucesso da Embraer, e justamente porque ela aprendeu a fazer. Veja aqui, pronto, não precisa nem ir muito longe. Aqui na esquina, o Rio Grande do Sul não conhece. Aqui na esquina tem uma empresa brasileira chamada AEL Sistemas. Aqui na Sertório. A AEL Sistemas hoje é um dos maiores players mundial no que concerne a eu vou chamar de reloginhos de bordo, só que ela não faz mais reloginho, ela faz telas de computador para se colocar dentro de aeronaves. Todos os aviões Gripen vendidos no mundo, seja ele brasileiro, sueco, sul-africano, não importa, terão a sua tela de controle, inclusive touchscreen, para você mexe com o dedinho ali, né? Todas elas aqui, da AEL Sistemas, aqui na Sertório. E o Rio Grande do Sul não conhece. Se eu não me engano, eles têm alguma parceria também de tecnologia israelense também. O que o israelense fez? Veio aqui, pegou os camaradas, levou lá para Israel, capacitou os caras. Agora, o display de grande área, que é o Wide Area Display, o WAD, que é na sigla de aviação, ele foi desenvolvido todo por brasileiros. Não teve nenhum israelense, todo ele por brasileiro. E as pessoas não sabem disso. O viaduto mais alto do mundo, está mandando aqui um vídeo, o telespectador Derli, é o segundo maior... Ferroviário lá. Ferroviário, o primeiro da América.
que é uma obra do Exército Brasileiro. Sim. Ah. Dezenas de que é anos. capaz, com um custo desse tamanho, perto se essa obra Sim, mas fosse... aí qual é a graça? É. Constrói com custo baixo aí? Qual é a graça? Não, tu quer perguntar qual é a propina? Não, aí qual é a graça? Os políticos não vão ganhar, os empresários não vão ganhar. Aí não tem graça. Não tem sentido. E a população vai ficar bem? Não, não pode. Né? Aí não tem propina, meu amigo. É esse. Mas por isso mesmo. É esse Aí que é o problema. É esse o problema. Eduardo Leite, agora vamos dar uma repassada pelo nosso governador eleito, que acabou de fazer uma aliança com o PMDB. Vocês acharam lógica, justa a aliança? Gostaram da aliança? Olha, eu acho importante, Paulo Sérgio, dizer que PMDB na base aliada. o processo de reconstrução do Estado ele tem que tentar unir o máximo os partidos, a sociedade, os agentes transformadores, para que a gente possa resgatar o Estado num projeto maior e não um projeto de governo, e sim um projeto de Estado. Eu acho que essa linha de raciocínio, e aí colocando o que foi feito no governo Sartori, que vinha sendo bem feito, acho importante termos o PMDB junto ao governador, ao futuro governador, porque se não unirmos as forças e continuarmos dessa forma, ideologicamente, com embates e uma oposição... Mas então isso está desaparecido, porque o PT vai apoiar o governador eleito no aumento, na permanência do aumento do ICMS. Já apoiou e já foi aprovado. Já apoiou, A única bancada que inteira votou a favor do projeto do Eduardo Leite de aumento do ICMS foi o PT. Foi a única. Todas as outras teve alguma dissidência. Aí já olha, o Luiz Perelino, por exemplo, já passa desconfiado do negócio. Evidente. Mas aí, Não pode estar certo. Mas se o PT votou a favor, tá errado. Deve ter problema. Deve ter problema. Deve ter um Deve custo. ter negociado alguma coisa. Deve ter um custo. Quem é a ministra? Não, a secretária da Cultura. vai ser a negociação Sim. dessas já... Quem é a secretária da Cultura? A de Pelotas. A moça do Queer Museu. Não quero o museu. Aquela que vale tudo para ser arte, né? Posições sodômicas são as mais benignas para isso aí. Inclusive sexo com animais. Tá lá. A zoofilia, né? E, então isso é modernidade, etc. Então o governador ele teve que fazer essa associação, eu acho que não é nem de foro íntimo dele, mas teve que fazer essa associação para, de certo, conseguir alguma coisa de alguma aprovação. Ora, sabe, eu não acho bem. Eu, Luiz, não acho bem. Mas não vou... Não acha Que depende bem um pouquinho, se unir, depende- ou não acha esse jogo de dar contra Não, partidas eu não sou político. Então não posso imaginar que para construir tal coisa boa para a população, a gente tem que negociar. Sim, perfeito. Tem coisas que são claras, Claras. independente de partido político, ideologia. O senhor quer que a população morra de febre tifoide? Não, eu não quero. Então o senhor faça isso. E não precisa de O senhor tem que dar contrapartida de quemicetina para cá. Isso. Não, mas quemicetina eu não vou dar. Mas então o senhor quer. E faz com que isso... Eu tenho receio. Eu conheço o Otomar, certo? É um habilíssimo negociador e um homem de princípios. Tá? É um homem de princípios. Agora, eu concordo com o Luiz. Certo? Não há, e há que se entender, e nós estamos falando isso aqui ainda há pouco, essas eleições últimas de outubro, elas trouxeram conceitos novos. E os políticos, sejam novos ou velhos, não importa, têm que entender o que as urnas disseram. E as urnas trouxeram princípios, valores que a nossa sociedade, ou parte da nossa sociedade, tinha jogado na lata do lixo. Aí veio o povo e disse assim, não quero jogar isso na lata do lixo, não. Isso tem que valer agora. E foi isso o recado. Mas assim, ó, me parece que tem duas formas de ver assim isso. Hoje nós estamos a vida inteira preocupados com mulher, com sogra, com caseiro, com motorista.
É perigoso. Mas tem uma ótica aí que é do governador. Quer dizer, o governador, quanto mais aliados ele tiver na Assembleia, quanto mais firme, de maior número, mais robusta for a base aliada, mais fácil vai ser para ele governar. Quer dizer, tem que ceder. Começou pela escolha do Tomar Vivian. Deixa eu dizer. Não só para abrir um parênteses, começou por escolha. A lógica é a seguinte: no privado eu posso fazer tudo aquilo que não está proibido pela lei e no público eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Para fazer o que a lei permite, eu preciso aprovar a lei. E para aprovar a lei, eu preciso ter maioria. Senão eu não governo. Então, sob a ótica dele, está bem. Agora, sob a ótica do MDB, que aderiu ao governo, o MDB foi MDB. Vou dizer o quê? Sempre foi isso, foi MDB. Eles acho que mereceria ser O PP também foi MDB. Acho que mereceria. Igual. Tá, a pergunta foi o MDB. O MDB foi MDB. E o PP foi PP. Então, assim, ó, eles foram adversários agora. A eleição terminou anteontem. Então, assim, podia ter um pouquinho de pudor nisso. E dizer assim, por mais que a gente veja que há possíveis convergências, nós vamos ficar na condição de quem perdeu. Mérito de Otomar Vivian, um grande negociador. Foi um grande lance. Mas é uma lástima. Ter escolhido. É uma lástima que tem que negociar para o que é bom. É uma lástima ter que escolher, porque é isso. O que é bom seria bom para o Estado. Para o Estado, que são coisas diferentes. Se nós temos que negociar para obter o que é bom, que triste os nossos tempos. Mas o que é bom? Não, nós temos que ver o que é bom para o Estado. Para o Estado do Rio Grande do Sul. É isso que eu estou falando. Para o seu povo. Claro, para o Estado, quer dizer, representa o povo. Agora, se nós temos que escolher o João, o Pedro, para contentar isto, é muito ruim. É muito ruim. Se temos que escolher o que era o museu para contentar um grupo, não me perdoa. A tua lógica do Fernandes, por exemplo, que é o novo, que mudou, que temos que entender, tem que ler melhor isso aí, essa lógica do governo federal não é a lógica do governo estadual, que está fazendo tudo que já se fez no passado. Não é a lógica. O governo federal está fazendo uma coisa e o governo estadual está fazendo outra coisa. Absolutamente diferente. O governo atual... É isso que eu estou perguntando. Claro, o governo... Não é a mesma lógica. Não é a mesma lógica. Não é a mesma lógica. Bem distinta, né? Veja o ministro da Fazenda, que não tem nada que ver, tirou o Ministério do Trabalho, tirou isso, tirou aquilo, e está colocando pessoas... Secretaria de Desestatização. Barbaridade. Bom, nós já tivemos ministro da Desburocratização, que não resultou em nada. Não, mas aí... Título de ministério já se mudou 500 vezes. Mas aí a pessoa foi contratada para... O AFIF, estás falando? Foi contratado. Não, desburocratização não foi AFIF. Não, foi das pequenas empresas, não sei o quê. Para acomodar, na época, o partido dele. É acomodação de partido. Mas tem muita acomodação também. Então, me diga uma coisa assim, turismo é uma indústria, né? Sim. Não é uma indústria? E por que tem Ministério do Turismo? No que ela é de mais importante que outros segmentos da indústria nacional que merecem um ministério específico? Por que o turismo não pode ser da indústria? Exatamente. A indústria não tem ministério, o turismo tem. Então, assim, o comércio acabou o ministério. Então, assim, por que eu pego? Porque tu tem um segmento enorme, importante da economia nacional, que é a indústria. Aí tu tira um pedacinho desse, que representa, perto do que é a indústria nacional, o turismo é praticamente irrelevante. Não produz riqueza suficiente para justificar aí o Ministério do Turismo. E não tem o Ministério da Indústria? Para alguns países o turismo é muito mais... A indústria do país é o turismo. Aí justifica ter o Ministério do Turismo. Aí justifica. Não. Se fosse o Uruguai, que bota 2 vezes a sua população por ano ali, se for a França, que bota 3 vezes a sua população por ano ali, mas o Brasil que recebe aqui 3 ou 4 milhões de turistas por ano. Mas recebe só isso aí porque parece que quer receber. Porque os turistas vêm aqui e morrem. É bom, nós vamos ficar naquela... Exatamente. Os turistas vêm aqui e morrem. Exatamente, isso é verdade. Paulo, de cada 100% de impostos arrecadados, a divisão é a seguinte: 40% usados para o pagamento de juros, 40% para servidores públicos,
18 para aposentados, 2 para investimentos em estradas, segurança, educação, saúde. O nosso país quebrou, faliu e acho que vai melhorar. O Beto de novo. Acho que é mais do que 40%. Acho que é mais. Em uma época que eu via, era perto de 50% ou 51%. O juros, pagamento do juros, serviço da dívida. Que era ver bem, pagar para continuar devendo a mesma coisa. É só o serviço. Olha só, a gente tem que lembrar, Portugal reduziu salários. A Grécia nem pagou salário. Isso foi outro dia. Então, leem o que aconteceu com Portugal, vejam o que aconteceu com a Grécia e vamos achar uma solução para que isso não aconteça aqui conosco. Mas eu fico assim, ó, eu não estou querendo aqui lançar uma ideia meio... Mas eu fico meio invocado com essas dívidas, sabe? Com esse tamanho de dívida. Qual é a lógica de um governo fazer uma dívida? É assim, nós vamos fazer uma ponte do Guaíba. Quanto tempo vai durar a ponte do Guaíba? Vai durar 50 anos. Né? Assim, ora, eu que já tenho 57 anos, tenho que pagar toda a ponte agora? Porque eu vou estar morto no prazo de validade da ponte. Né? E eu vou deixar de fazer outras obras. Então, qual é um pouco da lógica disso? Eu faço um empréstimo, diluo esse empréstimo por 50 anos e todas as gerações que vão ser beneficiadas da ponte pagarão a ponte. E eu, fazendo vários empréstimos, eu consigo ir pagando isso ao longo de muitos anos e consigo fazer muitas obras. Então, eu não sobrecarrego uma geração que não usufruirá plenamente daquela obra e diluo isso ao longo do tempo para todas as gerações, inclusive quem não nasceu e vai usufruir da ponte. Em algum momento chegará e pagará proporcionalmente essa ponte quando entrar no mundo produtivo. Esta é a lógica. Mas nós conseguimos produzir algumas dívidas, e aí eu tenho um pouco de dúvida sobre essas dívidas, a natureza delas, onde existe a dívida, não tem a obra, não tem a infraestrutura, não tem nada. Então eu fico perplexo, porque a lógica da dívida de governo, tu tem o dinheiro do custeio e tal, quando eu faço dívida é para isso, eu vou gastar e investir num determinado objeto. Sim, mas aí eu, governo e meus pares não ganham nada. Eu tenho que criar uma estatal para os trem-bala, por exemplo, onde eu tenho 20 diretores, mais 200 funcionários, e ela nem sede tem porque não existe o trem-bala. Por isso, agora entramos nesses processos. Tipo, e a fábrica de camisinha, doutor Luiz? Não existe o trem-bala. Mas a camisinha existe. Certo? A camisinha existe, mas uma fábrica estatal de camisinha. Sim, não, é isso aí. Então, isso aí destruiu o país e tem que sair todos os dias na mídia. Não, mas isso não sai todos os dias na mídia. O que sai todos os dias na mídia é a senhora Marielle, que está 1 ano na mídia, ocupando espaço, mas nós temos 62 mas o João de Deus mil também. Não, tá agora, o João de Deus é recente. Sim, mas não sai nós da temos mídia. 62 mil mortos. Não, ela morreu, o João de Deus está vivo, está preso, mas está vivo. São 62 mil mortos. Se fosse uma situação igualitária, teria que dar 62 mil notícias por dia de todos os mortos. E não só dela. Não é que... Não, Luizinho, está forçando a barra. A mulher vereadora... E aí, todo tempo. E daí, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Foi vítima de uma trama. Como todo brasileiro, 62 mil assassinatos. Ainda tem mais. Não foi um assassinato político. Foi um assassinato por negócio. Sim. Dinheiro. Envolvimento de quem com quem. É melhor que não se descubra, hein? E nós tivemos um futuro presidente da República, foi esfaqueado e durante a campanha, meia dúzia de notícias devia ocupar todos os espaços. Todos os espaços, todos os dias. Já está encerrado. Menos que a Marielle. Já está encerrado, inclusive, o inquérito, rapaz. Mas a gente não sabe o resultado. Quem mandou matar? Quem mandou matar? Quem é que está pagando os advogados? Tem perguntas aí que não estão sendo respondidas. Tu sabes a resposta? Teoria da conspiração. Foi uma pessoa que foi lá. Paulo Sérgio. Teoria da conspiração, por favor. Tudo na vida, tudo na minha atividade. A minha atividade. Meu amigo, o cara presidente da República. Hoje. Não foram investigar. Hoje. Então investiga agora. Não, hoje, presidente. Não, ele vai ser a partir do dia 1º. Não, mas então investiga agora. Então não, no dia 1º será. Vai ser, tá certo. Paulo, olha só. Olha, aterrissando em Brasília. Aterrissou o avião em Brasília e um cara lá atrás comentou: a maçonaria mandou matar o Bolsonaro, o Temer é um diabo, o Marum é filhote do diabo. Um louco, um débil mental. Não. O cara que disse isso é débil mental. Quem mandou matar o Bolsonaro não foi esse.
Pelo amor de Aliás, Deus. ele era filiado Agora eu vou a quem? esbravejar no programa. Ele que é era uma filiado a conspiração. quem? Paulo, Filiado a que partido político? Paulo, Pelo amor olha só, de Deus. os nossos telespectadores sabem. Forcem a barra. Olha só, os nossos telespectadores sabem. Durante meus 42 anos de serviço, eu durante alguns anos fiquei na área de inteligência aeronáutica, inclusive como chefe do Centro de Inteligência Aeronáutica. Não é teoria da conspiração, mas nós queremos saber quem é que estava por trás da mão daquele... Olha de aqui, repente, quem o é pobre que coi- matou e o quem é que Jango? matou? Quem é que mandou Gente. matar o Kennedy? Não, Pelo pô. amor de Deus, os Estados Unidos não vai descobrir quem é que mandou matar o Kennedy? Por favor, tio. Isso aí são lances isolados, tio. São débeis mentais que praticam o crime. Olha, se os Estados Unidos não vai descobrir, tem 500 pessoas escrevendo sobre isso. Conspiração, matou o Kennedy, já se inventou 500 mil conspirações. Quatro advogados para... Quem pagou o advogado? Tudo para aparecer, vai lá porque dá luz. Desapareceram todos os advogados, todos desapareceram. É o momento da luz, é o momento do brilho, estão atrás do holofote. Ah, que é isso? Pô, convenhamos. Para aí, eu sou gaúcho, mas não estou de bombacha. Quem está de bombacha é Vamos ignorante? ao ponto final. Que agressão é essa? Qualidade comprovada. Mas que agressão é? Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Não é possível. Teoria da conspiração que me faltava. Fernandes, seu ponto final, nosso presidente Talide. E fala um pouquinho sobre o teu governador de São Paulo que está dando show lá, de equipe e tudo mais. Bom, Até tu tá parecido com ele. primeiro eu quero agradecer estar aqui contigo de novo, essa bancada sempre qualificada. Mandar um abraço para a dona Odete, que acompanha esse programa aqui. Ela trabalha lá na limpeza lá da empresa. Ela pediu para tu mandar um abraço para ela. Então, dona Odete é uma Manda fã. por nós aí. Uma fã, então já mandamos um abraço para a dona Odete. Acho que o João tem feito um trabalho de... São Paulo é a segunda maior economia do país, só perdendo para o governo federal. Então é a grande motor do desenvolvimento do país, é o estado de São Paulo, e eu acho que fez um golaço colocando o Henrique Meirelles. Se fosse um país, estaria no G20. Sim. Tranquilo. Exato. E colocar o Henrique Meirelles à frente da Secretaria da Fazenda mostra esse comprometimento de fazer um estado crescer, e espero que isso seja replicado aqui. O Rio Grande do Sul também tenha essas escolhas. O nosso governador Eduardo Leite consiga escolher bons nomes técnicos, nomes competentes para a gente ter um protagonismo aqui que tanto, infelizmente, nós sofremos nos últimos anos. O estado tem sofrido muito, as empresas saindo daqui. E esses tempos a gente ouviu uma coisa interessante dizendo, olha, o gaúcho ele valoriza muito o investimento de fora, mas a gente tem que valorizar também o empresário daqui, aquele que investe aqui, que está aqui dentro, que também quer se manter aqui, que está cada vez menos competitivo e que está saindo daqui por questões de falta de infraestrutura, alíquotas tributárias proibitivas, e acaba indo para outros estados por não ter competitividade. Então o governo, esse novo governo que vem chegando, que traga isso, que traga uma política de gestão, que eficiência de gasto público, eficiência na gestão fiscal, e que traga para o estado uma competitividade, que possamos finalizar o ano com boas festas, com uma cabeça tranquila, com uma confiança, para que tenhamos um Brasil melhor, um Rio Grande do Sul melhor para as nossas famílias. Brigadeiro, Raul, olha aqui, passou o Thomas aqui, tá entrando aqui, dizendo que eu tô levando chineladas do Brigadeiro Dias e do Luizinho. Que vergonha, Paulo Sérgio. Chinelada de amor não. Chinelada de amor não dói. Seu ponto final. Não é isso, não. Certo? O Paulo é o seguinte, o Paulo ele tem um trabalho dele é muito importante, porque ele é o incendiário e também o bombeiro, né? Então ele faz isso com maestria. Eu sei trabalhar mais com fogo na mão. Claro. Paulo, olha só, Bandeira na mão não é bem... Poucos no jornalismo brasileiro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, têm a tua capacidade, certo, para fazer esses dois papéis, certo? Eu talvez Já não tem um tenha... colega nosso aqui que diz que
não se garante 100%. Certo? Não, mas olha só. Eu queria aproveitar, certo? Por estar aproximando aí o final do ano. Eu queria desejar aos nossos amigos, certo? As senhoras e os senhores que nos dão a honra, certo? De estar aqui conosco nesse início de noite, sempre, certo? Desejar a todos um Natal com muita paz, com muita harmonia, com muita luz e um 2019 com 2 palavras: com mudança e com esperança. É o que eu quero. Doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Não, eu desejaria... Estão dizendo aqui que tu faz, até nem vi, porque passou aqui, que tu honra a tua profissão, que as tuas intervenções são cirúrgicas. muito obrigado ao telespectador. Eu que o digo. Já levou cada... Já. tapa, tu tá Não, já me levando tapa meteu. aí. Não, já me meteu a faca. Já foi o meu médico, me fez uma cirurgia, espetáculo. Ah, ótimo. Onde? Puxa, Tirei. Não, eu tirei um pedaço da tripa gorda, como diríamos em Uruguaiana. Isso aí. Não, eu desejaria pro ano que vem, e eu estou entusiasmado com isso, que aqueles que produzem riquezas no país fossem menos alvo, que tivesse um pouco de piedade daqueles que só produzem discurso e que não fosse alvo da fúria dessa gente, que esse pessoal fosse trabalhar um pouco para produzir também riqueza para todos nós. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Meu ponto final vai ser facílimo hoje. Vai um beijo pro Dudu, que está fazendo 10 anos hoje. Dudu. Então, Dudu, beijinho do papi. Então, junto com o Dudu, olha aqui, Dudu, faz aniversário contigo o Steven Spielberg. Puxa, que chique, bem hein? acompanhado. O Edenilson faz aniversário com ele. O Marcelo Lomba faz aniversário com ele. A gente não gostou. Aí não tanto. A Irma Calef, o Ronaldo Selikov, nosso querido amigo do Sicredi, o Duílio Lacorte, Flávia Scaff, o Augusto César, o nosso Agostinho, o Jorge Villanova Biazus, entre tantos aqui, o José Paulo Soares Martins, José Paulo, tantos anos da Gerdau, a Renata Reck, o Luiz Arthur Ferrareto, o cara que mais entende de rádio no Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao Ferrareto. Tem que vir no programa aqui, Ferrareto. Adriana Regadas, o Laerte Martins, publicitário, a Maristela Mafeia, nossa vereadora, foi vereadora durante muito tempo aqui. E aí uma série de aniversariantes por aqui, mas o mais ilustre de todos é um menino que está fazendo quantos anos? 10 anos. 10 aninhos. 10 anos. Dudu. Bem. Filho de Eduardo Lima Veiga. É isso aí. E ele vai perguntar quando eu chegar onde é que estão as bolachas Zezé. O pai não pôde e passar no tal. Zafari. Pô, tu anda mal com o pessoal de Pelotas. Eles não estão mandando mais nem. Um abraço lá aos irmãos Ruivo, do Biscoito Zezé. Um abraço ao Flávio Castro, do Frigorífico Castro, ao nosso querido amigo Doca Motim, da Sanitas, aí, da Rede Pavel, que foi fundado em Pelotas em 1931, a mais um pelotense ilustre aqui, o Luiz Pereira Lima. Mas Luiz? qual delas era de Pelotas, a Pânitz ou a Velgos? Porque a Panvel foi a junção da Pânitz com a Velgos. Não, mas aqui foi a Sanitas, que foi fundada em Sanitas, entendi, Panvel. Vou tomar até o meu chá aqui agora. Agora já esfriou. É uma quente o chá. Mas, brigadeiro, muito obrigado aí. Brigadeiro, obrigado, é muito boa. Sim. Então, podemos apostar Com certeza. no Dória, João Dória. Eu acho que apostar nesse novo momento aí, político. E aí o Brigadeiro colocou um ponto que é fundamental, esse resgate dos valores. Eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente vai ter nesse... gestão, tem uma série de coisas, mas o resgate O dos interessante do momento é que tenha se criado um ambiente para que um pensamento de direita se colocasse no espectro político, que não havia esse espaço. É um pensamento correto, né? Um pensamento decente, correto. Um pensamento de direita. Não? É assim que foi e que se colocou aqui agora, e surgindo líderes com esse viés. Sim, é verdade. E a revista da Lídia aqui, para quem é que eu dou? Que a minha eu já tenho. Escolhe. Hein? Fica a tua...
Não, tu escolhe pra quem? Aí deixou o cara mal. A revista é tua? Deixou numa... Porque elite, quem conhece é ele. Então tá. Muito obrigado. Eu já tenho Tá em boas mãos, já tá em li. ótimas mãos. Obrigado, então, meu querido. Obrigado. Amigo Mais um ano Fernandes. passado aqui. Muito sucesso. Revista da A Briga, Pampa, né? a Pampa Debates. Perfeito. E parabéns pelo ano que a Lede fez aí. Foi espetacular. Bom, estamos juntos. Foram belos programas, belas iniciativas aí. Parabéns. Obrigado, Paulo. O Brigadeiro. Grande abraço pro meu amigo aí. Sim, muito obrigado. Eduardo, da mesma forma. Aliás, o Eduardo hoje Muito estava lá obrigado. na despedida Não, do do Zuco Zuco. do Exército. Foi uma bela homenagem homenagem. feita ao Zuco. Ele estava emocionado, a família dele toda muito emocionada. Muito bem, É verdade. E o irmão dele, que é coronel, também muito emocionado. é verdade. Luiz Pereira Lima. Boa noite. Show de bola. Continua assim, Luizinho, dando chinelada em uns e outros aí. Mas com amor, tá, Luiz? Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste horário, com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa com nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, a cônsul do Esporte Clube Internacional. Alguém quer anunciá-la? Ninguém quer anunciar? Vera De Rio Armando. Grande? E do Rio Grande para o mundo? Vera Armando. Vera Armando. E hoje ela não está nem de vermelho, nem... azul ela não veste nunca. Mas ontem ela estava alvinegra. Vem a Vera Armando. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.